Bem, vamos fazer mais uma parte aqui. Essa parte é muito interessante, é uma parte que muitos não entendem, é a compreensão do sistema. Por exemplo, quando você pega a Escritura Sagrada, acho que a maioria deve saber disso, mas tem que falar didaticamente, é o correto, né? A Escritura se divide em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma produção única e exclusiva de Israel, enquanto que o Novo Testamento é uma produção única e exclusiva da Igreja. Israel fez uma coleção de livros que, na verdade, eles entenderam ser os livros canônicos. O que vem a ser um livro canônico? Um livro divinamente inspirado, né? E já a Igreja, que é separada de Israel, produziu as suas escrituras nos chamados livros que a Igreja entendeu ser inspirada por Deus, né? Só que tem o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo foi escrito em hebraico, que é a língua de Israel, e o Novo Testamento escrito em grego, que era a língua mais falada na época do início da Igreja, né? A primeira parte da Igreja é chamada de Igreja Primitiva, é aquela Igreja dos Apóstolos, é a Igreja do início. E aí foram passando por fases através da história, que não é o caso agora. Eu quero abordar nesse momento o sentido dos dois pontos, Israel e Igreja. Quando você lê as Escrituras, você vai ter pontos, principalmente aqui em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, que praticamente são os mesmos assuntos. Depois eles voltam em outras dimensões dentro da Bíblia Sagrada. Mas quando você pega esses livros, essas passagens, você, na verdade, você tem o seguinte ponto. O que é falado para Israel e o que é falado para a Igreja? Como fazer essa triagem? Essa triagem parece ser difícil, mas não é tanto. Conforme você lê a Escritura, você vai verificar que a fala ela é direcionada à Igreja, porque os discípulos apóstolos, eles estavam perguntando a Jesus, né, a respeito de aspectos, só que Jesus cita o sistema judaico, né, o sistema judaico. Então, de forma que algumas partes são para a Igreja, outras partes para Israel. E está tudo junto. Quando você está lendo, você não consegue ver assim claramente, a não ser que tu tenha uma iniciação dessa forma. Por exemplo, quando você lê, ele fala de perseguição, e etc., e o Evangelho será pregado em todo mundo, então a testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Ele está falando para a Igreja. Por que para a Igreja? Porque o Evangelho não foi reconhecido por Israel. Não é reconhecido como escritura divinamente inspirada. Como Jesus Cristo não foi reconhecido como Messias de Israel. Para quem não sabe, a palavra Messias significa ungido, tá? Ungido. Jesus Cristo vem da palavra de origem hebraica, né? Que é Yeshua ou Yehoshua Mashiach. Jesus, Yehoshua, quer dizer salvação de Yahvé, salvação do Senhor. E Mashiach é o mesmo que Messias. Então, na verdade, Yehoshua Mashiach quer dizer Jesus Cristo, embora nome próprio não se translitera, mas não é o caso agora para não complicar. Então, quando você pega ao lado de Israel, Israel não tem crença em Jesus, como nós temos. Israel não tem a escritura do Novo Testamento, como nós temos. Enfim, é bem diferente, é limitado. Então, quando Jesus veio à Terra, ele veio e criou e fundou a igreja, que é uma parcela formada pelos gentios, aqueles que não eram da pátria, né, a não ser alguns poucos, e automaticamente ele também fala de Israel, que é a raiz. Tudo começa com Israel, tudo anda com Israel, tudo vai terminar com Israel. Só que Israel entrou numa disciplina quando, na verdade, eles foram sentenciados por Deus. Então, Israel passou a entrar numa disciplina após o início dos cativeiros, né? O cativeiro babilônico, o cativeiro da Assíria.
Israel passou a ser disciplinado, e essa disciplina só vai acabar na volta de Cristo, que eu vou falar a seu tempo dentro do assunto do momento, né? Que não é o caso aqui. Eu quero que você entenda isso. A Escritura parte fala para a igreja, parte fala para Israel. Essas duas questões não podem ser confundidas. Por quê? Se você lê um texto que está sendo direcionado à igreja e tentar aplicar a Israel, vai estar errado, e vice-versa. Se você pegar um texto que é aplicado a Israel e tentar aplicar para a igreja, vai dar confusão. É onde surgem as grandes confusões no nosso meio. Não é nem por má vontade, não, é por falta de conhecimento mesmo. A pessoa, por não saber disso, ou desconhecer tais fatos, ela faz uma miscelânea toda e quer aplicar tudo à igreja. E nós, quando eu falo nós, o cristão de uma forma geral, ele pega a Escritura e parece que só ele existe, né? Parece que só ele existe, parece que o Espírito Santo é só de um lado que ele venta. Não, o Espírito Santo sempre existiu. Lá no início do Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? É o Ruach Kadosh, né? O Akadosh é Espírito Santo. Então, na verdade, o Espírito Santo, ele controla tudo em todo o tempo. Então, tem um Espírito que foi dado à igreja de uma forma, assim como o Espírito trabalha em Israel de uma outra forma. Então, quando você lê a Escritura, não pense que aqui está falando tudo para a igreja, não. Como se a igreja fosse a única no planeta, a única na existência. Não. Você tem Israel antes, você tem a igreja, aí dentro da igreja você tem a igreja protestante, a igreja católica romana, a igreja ortodoxa, você tem diversas seitas, você tem o mundo de uma forma geral, que é o gentio, que não faz parte nem de um bloco nem de outro, e todos estes, de uma forma geral, eles têm um controle de Deus e existe um plano de Deus para cada uma dessas classes. Então, por isso que você estuda a escatologia, para você entender o que está acontecendo, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E o que vai acontecer é que justamente esse controle será feito. Então, agora, para matar a charada, veja bem, essa parte que você fala de tribulação, de perseguição, né? De princípio de dores, de traição entre os irmãos, é para a igreja. Deixa o Israel, por enquanto, de fora. Israel vai entrar depois, está ali no aquecimento, vai entrar depois. Então, essa parte fala de Israel e igreja, sendo que a primeira parte é invertida. A igreja vem primeiro e Israel vem depois. Por isso que quando você lê a Escritura, você vai entender, mas a tribulação, a perseguição, a apostasia, né? Tudo isso é para quem? É para a igreja que ele está falando. A apostasia é o abandono da fé do cristão. A perseguição para o cristão. O princípio de dores é princípio de dores para o cristão, porque vai ser o início de tudo. A traição é para o cristão. A pregação do evangelho, idem. Então, a massa inicial é para a igreja de Cristo. Lembrando que igreja não são ramificações. Igreja é todo aquele sistema que crê no Cristo vivo. No Cristo vivo. Agora, dentro das ramificações, aí tem o sistema X que prega de uma forma, outro sistema tal que prega de outra, um evidencia uma coisa, outro evidencia outra, já percebeu isso? Por quê? Deus é multiforme, então na verdade existem vários tipos de denominações e segmentos, porque existem várias características de pessoas. Só que quando você afunila nesses aspectos, você não tem que ficar brigando um grupo de cristão com outro grupo de cristão, não. Nós devemos nos juntar, nos unir em uma fé comum, porque essa fé comum é baseada em uma única coluna e chama-se Jesus Cristo. Agora, a questão de forma de trabalho, o cara que gosta disso, daquilo, faz aquilo, é outro detalhe. Mas o fulano faz aquilo e apostasia. O problema é dele. Se você está vendo, Deus está vendo também. Segue o jogo, bola para frente, pregue o evangelho e deixe que o Espírito Santo vai fazer o restante. Nós não temos que fazer aquilo que Deus faz, e Deus não vai fazer aquilo que nós devemos fazer, ok? Então saiba disso.
parte da Escritura é para Israel, parte da Escritura é para a igreja. E quando trabalho nesse início aqui, é mais para a igreja do que propriamente para Israel. Próximo bloco, falaremos mais afunilados de tais assuntos.